o Senhor esteja abençoando a cada um de vocês, esteja abençoando as nossas vidas, o nosso coração, e que a glória dele esteja sobre toda a nossa família, todos aqueles que estão conosco, todos aqueles que estão nesse momento tão complicado. Como diz na palavra anterior, eu coloquei que o ano se passa e nós entramos um ano novo, mas ainda com uma situação velha não resolvida. E nós cremos que a nossa solução não vem de homens, mas vem do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, que o Senhor esteja trabalhando o nosso coração para esse tempo que nós, como humanos, como homens e mulheres, nunca vimos na face da terra. Então eu creio que é um tempo onde Deus está estreitando, onde Deus está nos afunilando, está colocando uma situação diferente sobre nós, para podermos darmos os frutos e realmente termos um campo de decisão. Para onde nós vamos partir? Para que lugar nós vamos? Nós não podemos mais ficar em cima do muro, não podemos mais ficar mornos, mas nós temos que ter uma decisão nesse tempo que se chama hoje, o tempo do Senhor sobre as nossas vidas. Quando lia o profeta Isaías, quando ele lia o profeta Jesus naquele templo, ele disse sobre o ano aceitável do Senhor. E este ano eu creio que é um ano que o Senhor está trazendo a aceitação dos céus sobre as nossas vidas. Amém? Eu queria começar essa palavra em Josué. Eu vou pegar aqui Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos. Praticamente 6 versículos. Então, capítulo 1, versículo 5. Vamos conversar no 5 e no 6. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, sob juramento prometi dar a seus pais. Irmãos, ele está dizendo que ninguém poderá te resistir. Deus falou com Josué que ninguém poderá te resistir. Não te deixarei, nem vou te desamparar. Então, Deus está falando muito claro. Assim, fala com Josué, coloca para ele uma palavra de fé e incentivo. A minha pergunta, e a pergunta que o Espírito Santo fez no meu coração: como que Deus fala? Como que Deus falou para Josué? Como é que Deus chegou e falou para Josué ser forte e corajoso? Como que Josué ouviu o Senhor? Não havia um profeta falando com Josué. Não havia nenhum anjo falando com Josué. Isso me intrigou porque eu comecei a perceber que Josué, ele buscava Deus. E como Deus falou muito claro ao coração de Josué. Qual será a condição, eu coloquei assim, qual era a condição de Josué para ouvir o Senhor, o que ele estava fazendo? O que Josué estava fazendo? Qual era a condição que Josué se encontrava para ouvir o Senhor? Eu queria que você abrisse lá em Êxodo 33, vou pegar aqui, Êxodo 33, Êxodo 33, versículo 10 e 11. Depois nós vamos voltar lá. Êxodo 33, versículo 10 e 11. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, a cada um, à porta da sua tenda, adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Olha que interessante. Todo o povo
via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, vendo a coluna na porta da tenda de Moisés, mas cada um na sua tenda, cada um na sua casa, adorava a Deus. Cada um adorava o Senhor, só que não tinha coragem de chegar perto da tenda de Moisés. Não sei porquê. Não sei se o pecado impedia, não sei se a situação que o povo se encontrava, e olha, uma multidão de pessoas. Mas um jovem, que é Josué, um rapaz, ele fez a diferença. Ele foi até a tenda de Moisés, ele ficou ali prostrado, ele ficava ali ouvindo, ele ficava ali aprendendo como que conversar com Deus face a face. O Senhor então falava com Moisés face a face. O Senhor falava com o Senhor tinha uma intimidade com Moisés, porque Moisés tinha uma intimidade com o Senhor. E Josué, ainda jovem, ele entendia que Deus falava, que Deus conversava. Ele não tinha medo. Ele foi à tenda de Moisés para ouvir como o Senhor falava. Então, na verdade, Josué ele foi treinado por Deus para ouvir o Senhor. Então, quando nós lemos lá em Josué que ele ouviu o Senhor falando, Deus dando as ordens para Josué, entendemos que Josué ele buscava o Senhor. Josué buscava, tinha um treinamento, tinha uma experiência. E Josué sabia de todos os detalhes quando Deus fala, quando o meu coração fala, ou seja, quando o coração humano fala, quando o coração que é do homem, quando é o coração de Deus fala. Josué conseguia discernir, porque Josué tinha uma experiência, Josué tinha um trabalho, uma experimentação nesse sentido. Então, quando nós lemos o começo de Josué, nós entendemos que Josué, ele ouvia Deus, ele ouvia as ordens de Deus. E quando lá, muito claro, em Êxodo 33:10, fala assim, ele aprendeu a ouvir a Deus através da adoração. E quando a gente entende que a palavra adoração parece que eu tenho que ficar trancado num quarto totalmente, não, a questão não é só isso faz parte. Mas a questão é viver um momento de adoração, viver uma vida de adoração. Lógico que o momento de meditação é o principal, um momento de estarmos com o Senhor, de buscarmos o Senhor. E é o momento mais, talvez, crítico na vida de um cristão, falo por mim, porque muitas vezes nós não conseguimos tirar um tempo específico para Deus vir falar ao nosso coração. Nós não conseguimos buscar um tempo específico onde Deus vem e fala e constrói sobre nós a experiência dos céus. Porque a adoração é um momento onde nós vamos ser como um sacrifício a Deus. E como eu ouvi muito nos eventos que eu ia, sem sacrifício não há fogo, sem fogo não há glória. Ou seja, eu no momento de estar buscando ao Senhor, eu estou me sacrificando. Como nós estamos fazendo esse propósito de jejum, nós estamos nos sacrificando para sermos o sacrifício vivo e agradável ao Senhor, para que venha o fogo de Deus sobre as nossas vidas e consuma todo o processo errado em nossos corações. Porque quando vem o fogo de Deus sobre nós, o que não é de Deus não vai perdurar, não vai ficar, ele vai queimar, como o fogo queima a palha, como o fogo queima o papel, como o fogo queima a madeira. Tudo que é obra que é minha, tudo que é obra do meu coração enganoso, tudo que é obra que não é de Deus, esse fogo vai vir consumir. Então, assim, nesse momento de adoração, nesse momento de busca, como Josué buscava o Senhor, Josué se arrependia dos seus pecados, Josué buscava o Senhor, Josué tinha uma intensificação com Deus, Josué sabia a porta, como que eu entendo assim que a palavra de Deus ela é poderosa, ela vem
Eu falei de fogo, né? Mas ela vem como as águas dentro do nosso interior, primeiro, para fluir os rios de águas vivas, aquilo flui. E essas águas elas vão entrando dentro da questão do nosso corpo, do nosso processo de alma, e ele vai invadir os porões mais imundos da nossa alma e vai exigir mudança. Depois que as águas passam e liberam tudo isso, aí nós somos preparados para o sacrifício. Muitas vezes eu falo de água e fogo porque, como aquele holocausto de Elias, quando aquele altar de Elias, que ele prepara aquele holocausto, ele prepara aquele momento e abriu em volta daquele sacrifício um rego d'água, ou seja, encheu de água e veio o fogo de Deus e consumiu tudo. Então, as águas e o fogo de Deus, eles estão sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. No momento da adoração, no momento do processo que nós vamos perder algo dentro de nós. Nós vamos ganhar os céus, mas nós vamos perder a nossa vida. Então quando Jesus fala assim, se você perder a sua vida em amor a mim, parece que perder a vida é sair fazendo missões, é pregar a palavra, isso faz parte, só que perder a vida é quando eu pego a minha vida aqui na terra, neste momento, eu vou perdendo ela para a própria vida, para os prazeres da vida, para as situações da vida, e deixar tempos, para maiores tempos, para o meu coração, para a minha vida, buscar a Deus. Isso é perder a vida por amor a Jesus. Então, quando eu vou perdendo a minha vida por amor a Jesus, eu vou ganhando, nesse momento de adoração, eu vou ganhando a experiência, a glória de Deus, e eu vou afinando os meus ouvidos espirituais, eu vou afinando o meu coração, eu vou afinando a minha vida, o processo da minha vida, para poder ouvir esse Deus tão poderoso. E eu vou ter ordens claras para que Deus vai falar com o meu coração. Eu vou ter ordem muito clara, você vai fazer isso e você vai fazer aquilo. E é lógico que Deus, ele não vai dar ordens para que eu fique os meus pés aqui na terra, para que eu fixe a minha vida aqui na terra. Não, você pode ver que todo o livro de Josué, ele não deu ordens para Josué ficar fixo na terra, mas ele deu ordens para Josué se preparar para o processo celestial. As conquistas de Josué, os processos do pecado que o povo de Israel tinha. Então nós vamos ver todo nesse livro que o vale da decisão, o vale do livre-arbítrio de Josué, Deus falou para ele, Deus questionou ele. No próximo versículo, olha lá, versículo 7. Tão somente, eu voltei lá em Josué, capítulo 1, versículo 7, olha lá. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Olha que tremendo, ele fala assim, ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado. Se Deus está falando para ser forte, é sinal que temos fraquezas. Se Deus está falando para Josué, você tem que ser forte, é sinal que Josué tinha fraqueza. Josué era homem como eu e você, Josué era humano. Josué tinha o processo de falha também, como eu e você. Josué não era nada além do que um ser humano como nós. Então ele fala assim, ser forte e corajoso, e se ele está dizendo isso, é sinal de que ele tinha fraqueza. Se ele está falando sobre a questão de ser corajoso, é sinal que ele tinha medo. Ele tinha medo, mas tenha coragem. Tenha coragem. Porque eu estou com você. Eu estou com você. Então assim, ser corajoso, eu coloquei assim, fraquezas e medo não estão no exterior, e sim no interior. Como vamos enfrentar? Um exemplo que Deus me colocou, imagina você diante de um abismo onde tem uma rocha, né, uma montanha, e você olha para baixo, um lugar, você não enxerga nem o riozinho lá embaixo, e do outro lado existe outra
outra montanha que você tem que pular para abraçar aquele lugar, para poder fugir do processo do inimigo que está sobre a sua vida. Você está numa aflição, você está numa angústia. Nós estamos nesse exemplo, Deus está mostrando para mim que nós estamos numa angústia tão grande, porque o inimigo vem sobre nós, as situações da vida vêm sobre nós, como essa pandemia, como essa situação. Nós muitas vezes ficamos tão desesperados, angustiados. Nós temos o medo, nós temos a falta de coragem, nós temos todo esse processo que Deus falou para Josué. Mas olha que interessante, quando você está diante e você não tem como fazer, aonde buscar uma ferramenta que eu consiga pular do outro lado, eu consigo me agarrar em outra montanha e dar sequência ao meu caminho. Então isso daí é algo tremendo que Deus está falando ao nosso coração. Tenha o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés, é o que ele falou no versículo, né? Olha lá, tendo cuidado de fazer de toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Tenha esse cuidado. Então, na verdade, o que é as ferramentas para eu pular do outro lado? É a lei de Deus, é a palavra de Deus. Eu preciso conhecer essa palavra, eu preciso entender essa palavra, eu preciso mastigar essa palavra, comer essa palavra, viver essa palavra. Eu preciso entender que essa palavra, ela está dentro do meu coração. Ele está dizendo, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Não confie no seu braço esquerdo, não confie para o seu braço direito. Não fique confiando nas forças do ser humano, mas confie na palavra de Deus. Temos que conhecer sua lei, coloquei aqui, sua palavra. E isso conhecemos na busca, na adoração, na meditação. Só assim vamos aprender a confiar e ter no momento as ferramentas certas para podermos enfrentar toda a situação que está acontecendo e as situações que estão por vir. Já foi dito pelos profetas que esse ano vai ser um ano desfavorável, um ano de bastante complicação, um ano de perseguições, um ano de conflitos, um ano que muitas vezes ele não é um ano que vai ser muito aceitável no meio, principalmente no meio cristão. Mas Deus está alertando o povo, Deus está alertando os profetas, Deus está nos alertando, Deus está falando. Se vai ser um ano atípico novamente, o que nós devemos fazer? Se Deus está nos alertando, é sinal que Deus está dizendo a mesma coisa para Josué. Ser forte e corajoso. Josué, não se desvie. Josué, ouça o que eu estou dizendo. Josué, não seja medroso. Seja forte, seja corajoso. Não seja fraco, mas busque essa lei. Busque meditar nessa lei. Eu creio que este ano será o ano onde a lei do Senhor vai fazer a diferença em nossas vidas. Nós vamos ter grandes impasses como cristãos. Nós vamos ter grandes situações de conflito, mas o Senhor está dizendo, olhe para a minha lei, olhe para os meus desígnios, olhe para os meus mandamentos, olhe para o meu coração, não olhe para o seu coração. Olha o versículo 8, já estou terminando. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aqui não está dizendo prosperar o caminho, não está dizendo que você vai ter riqueza, que você vai ter dinheiro, que você vai ter isso, vai ter aquilo. Não está dizendo que será bem sucedido em questão de serviço. Não, isso tudo pode acontecer, mas ele está dizendo, vai prosperar o seu caminho, o teu caminho, porque é o meu caminho. Jesus está dizendo, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Este é o caminho que ele quer que a gente prospere. Este é o caminho que ele quer que a gente seja bem sucedido. É um caminho que não é o caminho da terra.
Não é um caminho da terra. Deus não chamou homens para ficar preso na terra. Deus não colocou a raça humana na terra para ficar preso na terra. Depois que Deus colocou o jardim do Éden junto aos céus, era o mesmo processo, era o reino de Deus. Quando houve o pecado, houve uma separação, o homem se desvinculou desse jardim. Deus nos preparou para a cultura dos céus, Deus nos preparou para o jardim dos céus. Deus nos preparou para o reino de Deus, não o reino desta terra, porque o mundo jaz no maligno. Não adianta investir nesse mundo. Nós temos que viver. É diferente. Nós temos que ter um carro, nós temos que ter uma casa, mas não focar a nossa vida, destruir a nossa vida, buscar salvar a nossa vida nesta terra, porque Deus não tem esse processo. Então ele está dizendo muito claro, como eu já havia dito antes, não cesses. Olha, não, aliás, tão somente venha, busque ao Senhor, busque a palavra, medite nela de dia e noite. Não cesses de falar desse livro. E aí vai falar de meditar, de falar desse livro. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo o que está escrito nele. Para eu saber, para eu fazer o que está escrito no livro, eu preciso entender esse livro, eu preciso entender essas leis. Da mesma forma que eu conheço a lei da terra, eu sei que na lei do trânsito eu não posso passar no sinal vermelho. Eu sei que eu não posso ultrapassar tais velocidades. Eu sei que não posso ultrapassar, fazer coisas erradas no trânsito. Mesmo às vezes eu faço coisas erradas. Mesmo às vezes eu acho que ninguém está olhando e eu vou cabo fazendo. E na verdade Deus não tem isso. Deus está falando, olha a minha lei, entenda a minha lei, busque a minha lei, nela medita, nela fale desse livro. Nós precisamos falar desse livro, nós precisamos promover esse livro. A terra está hoje em colapso. As pessoas estão em pânico, as pessoas estão desesperadas. O nosso coração está angustiado. Onde virá a resposta do Senhor? Para vir a resposta do Senhor, Ele vem através da sua igreja. E quem é a sua igreja? Nós, eu e você. Quem está assistindo esse vídeo, quem está buscando a palavra de Deus, é a igreja do Senhor. Então Deus está falando, eu conto com você. Deus não precisava contar com a gente. Deus podia suscitar pedras, Deus podia fazer as árvores falarem, Deus podia fazer o que Ele quiser. Mas Ele resolveu fazer com que o ser humano frágil, um ser humano marcado, um ser humano destinado ao inferno, um homem e uma mulher com coração podre, Deus resolveu, eu vou morar dentro desse homem, desta mulher. Eu vou morar dentro do seu coração, eu vou morar dentro do meu e o seu coração. Deus resolveu assim. E Ele quer que desta casa que Ele está fazendo aqui na terra, suscite uma noiva, suscite uma igreja, levante uma igreja. A igreja do Senhor que somos nós. Essa igreja é a noiva de Deus, é a noiva dos últimos dias. Essa igreja está sendo levantada em toda a terra, em todo o planeta Terra, para que Ele venha, o Senhor venha, o grande, terrível dia do Senhor, para buscar essa noiva na qual Ele morreu naquela cruz. Versículo 9, o último versículo. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Novamente Ele fala, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E se adoro, eu medito. Se eu medito, eu vou mudar. O meu caráter sofre mudanças. Eu ganho a experiência com Deus. Eu ganho a intimidade com Deus. Eu entendo Deus face a face. Sou íntimo de Deus. Tenho a certeza de confiar em quem me mandou. Não temerei mesmo que venha o medo. Não me espantarei mesmo que venha o espanto, a angústia, o desespero. Tudo Josué, mesmo errando, ele conhecia o seu Senhor, sabia
que ele era o único Deus sobre a vida de Josué. Então ele obedecia: Deus, eu vou orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, venha sobre nós. Venha sobre este tempo, sobre as nossas vidas. Nos ajude, ó Pai. É um tempo de grande fragilidade, mas é um tempo de grande processo do Teu Espírito sobre os nossos corações. O Senhor está levantando realmente essa igreja da podridão de toda a situação. O Senhor está fazendo brotar a rosa de Saron. Nos ajude a sair desse vale de indecisão. Nos ajude a sair desse muro, ó Pai. Nos ajude a sermos quentes. Nós não queremos passar pelo processo, ser vomitados pela Tua boca. Mas nós queremos sim, Senhor, ser conhecidos nos céus. Nós queremos conhecer as Tuas leis. E que essa palavra, Senhor, nos ajude a entender que como Josué adorava o Senhor, entendia o Senhor, ele entendia que precisava buscar cada vez mais para que não perdesse os seus dias aqui na terra e não se perdesse aqui na terra. Que Deus, o Senhor, nos ajude nesse tempo, Pai. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, Senhor. Que a glória do Senhor enche o seu coração. Em nome de Jesus. Amém.